Saudações, professor Walter Almeida, matemática para os 9º anos, né, lotado na Escola Municipal Unifranc. Dando continuidade às nossas aulas, nós vimos na última aula trigonometria no triângulo retângulo, os conceitos de seno, cosseno e tangente, e aprendemos a descobrir seno, cosseno e tangente do ângulo de 45. Nesta aula, nós vamos fazer então as demais razões especiais, que são de 30 e 60 graus, ok? Bom, para fazer essa demonstração, eu vou me valer de um triângulo equilátero, tudo bem? De lados 10 centímetros. Se ele é equilátero, quer dizer que os 3 lados têm a mesma medida, ok? Primeira coisa que eu vou fazer é determinar a altura desse triângulo, tudo bem? Lembrando a vocês que esse conteúdo só pode ser aplicado no triângulo retângulo. Então eu teria que transformar esse triângulo em retângulo para poder fazer essas teorias caber nele. Bom, se essa reta tinha 10 centímetros e eu dividir ela com a altura vai dividir essa reta ao meio. Então eu passarei a ter duas retas de 5 centímetros. Tranquilo? Percebam então que aqui eu tenho um triângulo retângulo, ok? Como ele era um triângulo equilátero, isso garante que esse ângulo aqui tenha 60 graus, que esse também tinha 60 graus e que esse tinha 60. Mas como eu dividi ao meio, eu passei a ter 30 graus em cada lado. Até aqui tranquilo? Então o próximo passo, eu vou descobrir a altura desse triângulo. Através de quê? Teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado, cateto ao quadrado, mais cateto ao quadrado. Bom, 10 ao quadrado são 100, 5 ao quadrado, 25. Repete o 100. O que está positivo vai vir negativo e h ao quadrado. 100 menos 25 são 75. Bom, eu posso pensar o 75 de forma proposital, que seria 3 vezes 25. Tudo bem? O que é potência vai vir em forma de raiz. Por que pensar dessa forma? Simples. Porque quando eu tenho um produto dentro da raiz, eu posso separá-los. Eu teria a raiz de 3 multiplicado pela raiz de 25. Raiz quadrada de 25 é 5, então ela pode sair do radical. Então essa é a altura desse meu triângulo. Então aqui eu já sei que vale 5 raiz de 3. Bom, eu vou redesenhar esse triângulo aqui, só para deixar ele mais visível para vocês. Eu teria esse triângulo dessa forma. Aqui eu tenho 60 graus. Aqui eu tenho 30. Essa reta vale 10. Essa daqui vale 5. E essa altura nós acabamos de descobrir, 5 raiz de 3. Bom, o que eu vou fazer? Vou começar a fazer o estudo de seno, cosseno e tangente. Então, vamos começar estudando por esse ângulo. Seno de 60 graus. O que é o seno de 60 graus? O cateto oposto, ou seja, 5 raiz de 3 sobre a hipotenusa, que é 10. Aqui eu já apliquei o conceito. O que fica daqui é resolver essa fração. Então, 5 é múltiplo de 5 e o 10 também. Então, 5 dividido por 5 dá 1. 1 vezes raiz de 3 fica só raiz de 3. E 10 dividido por 5 dá 2. Então, aqui eu já tenho o seno de 60 graus. Raiz de 3 sobre 2. Tranquilo? Bom, nós já vimos na teoria anterior que o cosseno do complemento. Se eu tenho 60 graus, eu já sei que o cosseno de 30 também é raiz de 3 sobre 2. Por que que eu sei? O seno de um número com o seu complemento, ou seja, com o que somado a ele vai chegar em 90, sempre vão ser iguais. Então, já me livro de ter que fazer esse cálculo. Então, nós já temos seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de 30. Eu anotei aqui de forma cosseno de 30. O cosseno de 30 também tem o mesmo valor. Tranquilo? Bom, então vamos fazer mais cálculos aqui.
Vamos fazer agora, se eu fiz o seno de 60, eu vou fazer o cosseno de 60. Então, cosseno de 60 graus é igual. Voltando ao triângulo, o cosseno de 60 vai ser sempre o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, eu vou ter 5 sobre 2. 5 sobre 10, perdão. Como os dois são múltiplos de 5, eu vou simplificar essa fração. 5 divide por 5 dá 1. 10 divide por 5 dá 2. Então, eu já sei que o cosseno de 60 é 1 sobre 2. Bom, se o cosseno de 60 é igual ao seno de 30, porque 30 mais 60, já não precisa calcular o seno de 30. Então, seno de 30, 1 sobre 2. Seno de 30, 1 sobre 2. E cosseno de 60 também. Então, cosseno de 60, 1 sobre 2. Agora eu só vou fazer o cálculo das tangentes. Bom, tangente de 60 é igual. O que é a mesma tangente? 60 graus. É a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Então, tangente de 60, 5 raiz de 3 sobre o cateto adjacente, que vale 5. 5 divide por 5 dá 1. 1 vezes raiz de 3 fica só raiz de 3. Não é isso? Então, tangente de 60, raiz de 3. Falta fazer simplesmente agora a tangente de 30. Bom, a tangente de 30, nós vamos, ao invés de dar por esse ângulo, porque esse ângulo não tem 30 graus, então eu não posso estudar por ele. Aí eu sou obrigado a estudar por esse outro que tem 30. Daí a opção por essa figura, ok? Então, olha só. A tangente de um ângulo é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, a tangente de 30 nada mais é que 5 sobre 5 raiz de 3. Aqui acaba a interpretação trigonométrica. Nos resta trabalhar com a fração. Eu não posso deixar no denominador uma raiz, então eu sou obrigado a racionalizar. Ou seja, eu vou criar uma fração com o próprio radical. 5 vezes raiz de 3, 5 raiz de 3. O 5 aqui embaixo eu vou só repetir. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é a mesma coisa que raiz de 3 ao quadrado. Bom, 5 divide por 5 dá 1. 1 vezes raiz de 3 fica raiz de 3. A potência cancela a raiz e me sobra somente o 3. Então, a tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Então, tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Observe que essa tabela é trigonométrica. A partir de hoje, você é obrigado a saber desses números. Se você dá uma olhadazinha no YouTube, você vai ver algumas técnicas, algumas dicas, algumas musiquinhas, para que você memorize essa sequência. A minha dica é, valha-se dessa ferramenta, é importante, pelo quesito velocidade. Mas é imprescindível que você saiba fazer como eu fiz, que é construir esses valores. Bom, galera, na última aula, nós estudamos as relações fundamentais seno, cosseno e tangente dos ângulos 30, 45 e 60. Nessa aula eu quero deixar mais informações para vocês, trazendo um pouquinho sobre algumas relações que são importantes. Primeiro, a relação fundamental. Seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado desse ângulo é 1. Uma outra relação importante é que a tangente de um ângulo é sempre o inverso do seu complemento. Professor, achei lindo tudo que você disse. Mas o que isso quer dizer? Bom, vamos aos números, né? Normalmente fica mais claro. Aqui eu montei um triângulo chamado de pitagórico. Todo triângulo que as medidas de lados são inteiras são chamados de pitagórico. Então vamos lá. Tem que manter essa proporção, né? Bom, seno de um ângulo alfa. Vamos escrever aqui para você, só para aplicar rapidamente esse conceito, ok? Bom, seno eu vou analisar por esse ângulo alfa, ok? Seno é o cateto oposto sobre hipotenusa, então eu tenho 3/5.
O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, 4/5. A tangente de um ângulo é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tranquilo? Bom, ocorre que esse ângulo, esse triângulo, como todo triângulo, ele tem dois ângulos. Fiz o estudo por esse ângulo da base, vou fazer o mesmo estudo, só que tomando em conta esse ângulo de cima que eu chamei de beta. Então, seno do beta, se você for observar, esse passa a ser o cateto oposto, esse passa a ser o cateto adjacente e esse continua sendo a hipotenusa. Então, seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. E tangente, cateto oposto sobre o cateto adjacente. Algumas coisas que são importantes vocês observarem. Seno desse ângulo é o cosseno do outro. Tudo bem? Então, se equivalem. Cosseno desse ângulo é o seno desse. Cosseno de alfa é 4/5, seno de beta é 4/5. Então, eles também se equivalem. E aqui aparece a relação que foi escrita aqui embaixo, que a tangente de um ângulo é o inverso da tangente do seu complemento. Ou seja, se eu trocar esses ângulos de posição, eu não preciso nem calcular. A tangente de beta, o 4 era denominador, vira numerador, e o 3, que é o que aconteceu aqui. Tudo bem? A gente chama de inversão. Expoente -1, não é isso? Tranquilo? Então, essa relação já foi demonstrada, essa de baixo. Agora eu vou fazer a demonstração dessa daqui para você entender, né, como ela acontece. Se você observar, quando eu tenho um aqui, quer dizer que ele tem um expoente 2. Por quê? Porque 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que é 1. Isso aqui vai te arremeter à seguinte situação, que nada mais é que o teorema de Pitágoras. Bom, vamos então pensar na aplicação do teorema de Pitágoras. Nesse pensamento, eu vou anotá-lo aqui. Seno de alfa ao quadrado mais cosseno de alfa ao quadrado é 1. Bom, já sei que 1 ao quadrado é 1. Seno de alfa, 3/5. Então, substituindo isso aqui, eu vou colocar 3/5 ao quadrado. Cosseno de alfa, eu vou substituir, que são 4/5. Isso aqui tem que dar 1, senão essa relação não é verdadeira. Bom, 3 ao quadrado é 9, 5 ao quadrado, 25. 4 ao quadrado são 16, 5 ao quadrado são 25. 9 mais 25, ou 9 mais 16, 25. Será que 25 dividido por 25 é 1? Perfeito. Então, observa. Essa relação é uma relação verdadeira, ou seja, se eu aplicar o teorema de Pitágoras pensando em seno, cosseno e tangente, eu sempre vou encontrar 1. Lá no ensino médio, vocês vão ver isso aqui dentro do ciclo trigonométrico. Aí vai ficar mais claro para vocês de onde surgiu esse 1. Então, nesse momento, a gente termina o nosso conteúdo, a parte teórica, e na próxima aula, é claro, nós vamos dar uma estudadazinha na aplicação desse conteúdo. Ok? Aqui foram meros visualização de conceito, só para que você visse o conceito na prática e conseguisse ter um modelo para que você repetisse. Deixo claro para vocês que esse é apenas um dos caminhos da informação e peço a vocês, inclusive, que pesquisem outras fontes de informação. Os livros escolares que nós deixamos para vocês, nós temos muito material. Certamente os professores de vocês vão poder dar uma leitura até mais interessante desse conteúdo do que eu. Tranquilo? Então, eu sou o Walter Almeida e essa aula termina aqui. Voltamos na próxima aula com os exercícios disso aqui, ok? Obrigado, fiquem com Deus.